Salve galera do canal. Esse aqui vai ser um vídeo bem curto. Na verdade ele é um vídeo chamada. Eu peço que vocês cliquem no link fixado para ser redirecionado para o artigo. Aí no artigo vai ter um estudo melhor aqui. Inclusive tem um podcast que eu gravei só para lá. Eu pretendia trazer ele aqui para o YouTube, mas eu achei meio que desnecessário. Então o artigo é sobre Rupert Sheldrake e sobre a questão da teoria da evolução, tá? Então, por mais que pareça absurdo o que eu vou falar aqui, mas eu falo com toda convicção, muita coisa que tem no currículo escolar precisa ser revisitado e reanalisado, né? E uma dessas coisas é a questão da teoria da evolução, que ela tem no currículo escolar. Muitas pessoas levam ela como se fosse suprassumo da verdade, quando na verdade existem inúmeros erros, tá? Tanto do ponto conscienciológico, metafísico, etc., quanto na questão binária mesmo. Se você for analisar de forma binária, usando todos os conceitos estabelecidos pelas próprias regras deles, você vai ver diversos erros, né, na questão da evolução, né, de uma espécie se transformar em outra e assim por diante. Como eu disse, eu não quero estender muito aqui, só quero deixar claro que eu indico bastante que estudem, por exemplo, nessa mesma área, né, cientistas, né, eu vou dar um de exemplo aqui, mas o que eu estou indicando é cientistas que também receberam prêmios, né, são PhDs, inclusive já receberam prêmios na mesma categoria, no caso aqui biologia, né? Eu quero indicar o Rupert Sheldrake, é um cara que eu conheço já há muitos anos, mesmo antes de chegar aqui na nossa escola, a IDL. Nesse caso eu conheci através do professor Hélio Couto, que ele estava falando numa palestra lá sobre diversas coisas, e dentro dessa palestra falava também sobre a teoria da evolução, e falava sobre a onda, né, portar informação, todos aqueles assuntos que eu abordo muito aqui no canal. Então eu peço que entre aí no artigo para vocês conhecerem um pouquinho mais do Rupert Sheldrake e saber ali o nível dele, né, o quão ele é competente no que ele se propõe e até mesmo reconhecido pelo próprio sistema. Então eu indico bastante o trabalho dele como biólogo, como contrapartida do que o Darwin explica. Na boa mesmo, a teoria do Darwin é furada, tem muitos erros, não vou entrar no mérito de explicar tudo aqui. Como eu disse no podcast dentro do artigo, depois que eu já tinha elaborado todo o artigo, só faltava gravar o podcast, eu fui pesquisar no nosso site para ver o que tinha sobre o assunto. Fui procurar, na verdade, um vídeo do Mestre Bob lá do passado que ia falar sobre isso, para colocar para quem quiser aprofundar no assunto, porque no caso aqui eu nem estou adentrando, eu só estou deixando aqui para que vocês estudem o Rupert Sheldrake e deixar algumas coisas relacionadas que já foram ditas na nossa escola. Inclusive coisas que eu mesmo já falei. Em algum outro momento a gente entra melhor no assunto. Aí eu vou pontuar os pontos de Rupert Sheldrake e etc. Não é a questão aqui agora. Então eu peço que você entre. Então quando já estava quase tudo pronto, que eu fui pesquisar para achar o vídeo do Mestre Bob e tudo mais, eu achei também um trabalho que um dos irmãos nossos, o Matheus Oliveira, fez, que é voltado para esse assunto. Então eu conferi um pouco do primeiro artigo, ele deixa partes do livro ali bem interessante, e depois vai ter mais 10, eu acho que é 10 artigos só focando nesse tema, que ele nomeou Darwin versus Deus, né, que é sobre a teoria da evolução. Então, pelo pouco que eu vi ali, eu acredito que ele aponta, fez um trabalho extenso ali, apontando os erros e tudo mais. Então, de fato, de verdade, eu não conferi, eu vi na hora ali, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, então a gente não consegue ver todos os trabalhos, tudo que todos publicam, né? Ainda que eu particularmente goste bastante. E eu já vi outro trabalho aqui do Matheus Oliveira, então eu acredito que está bem feito. Então a questão é, entre aí no artigo e confira, tá? Principalmente o vídeo do Mestre Bob que ele fez há muito tempo atrás. E é isso, esse vídeo aqui é mais uma chamada. Em outro momento a gente entra mais no assunto, mas eu quero enfatizar isso. A teoria da evolução tem diversos erros mesmo, muitos erros. Eu quero reforçar aqui que o currículo escolar, as pessoas vale lembrar que ele foi moldado pelos donos do mundo, tá? Não vou adentrar muito nisso, é sério, quem quiser achar que é teoria da conspiração que ache, não cabe a mim, só estou sendo direto aqui e pontual na afirmação. Então, você tem a teoria da evolução das espécies de Darwin, aí você gera o darwinismo social, né, que as pessoas acreditam que é a lei do mais forte, da sobrevivência.
Então você tem essa área, né, do como o ser humano surgiu, certo? Aí para eliminar Deus da equação, até o Hélio Couto fala disso, é real. Para eliminar Deus da equação, eles têm que elaborar uma teoria que não cabe Deus, certo? E diferente do Rupert Sheldrake, a teoria de Rupert Sheldrake, que é muito bem calcada, eu falo isso com convicção, estudo há muito tempo, dos campos mórficos. Não vou explicar nada aqui por enquanto, já vai ter um vídeo no artigo sobre para onde os animais vão quando morrem, que eu fiz, para os veganos. Ali eu já falo bastante. Quem entendeu o que eu falei ali já entendeu tudo sobre essa questão. Mas, por exemplo, na teoria, biólogo também, né, cientista biólogo, PhD, na teoria dele cabe Deus e está muito mais próximo da realidade mesmo, do que a gente explica na nossa escola sobre conscienciologia, do que o Darwin explica. O Darwin está longe pra caramba, tem muitos erros, assim também como... Eu quero que vocês atentem o seguinte: o currículo escolar, o conhecimento passado na escola, em todas as áreas, eles são moldados de forma que não caiba a Deus, entendeu? Para que faça o ser humano sentir um nada diante do infinito, entende? Como se não tivesse participação ativa na realidade, né? Como se não fosse criaturas, por assim dizer, especiais para Deus. Na verdade, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eles querem passar ao contrário. Então você tem o darwinismo social, através dessa teoria da evolução aí, de sobrevivência do mais forte, né, na área do como surgiu o ser humano, né, aí por consequência a terra e tudo mais. Aí você tem na questão social, econômica, você vai ter o do Adam Smith, né, a mão invisível, livre mercado, livre concorrência, competir, certo? Então, enquanto na teoria da evolução, na ciência, você tem um biólogo, Rupert Sheldrake, que faz um contraponto bom, que eu indico. Aí na área socioeconômica você vai ter, por exemplo, o John Nash, que ele também recebeu o prêmio Nobel, né? Eu falo disso lá no podcast lá. Muitos anos depois, em 94, John Nash recebe o prêmio Nobel na mesma categoria, socioeconômica, só que falando o contrário. Enquanto o Adam Smith fala que tem que competir, mesma coisa da teoria da evolução, competir, que tudo vai dar certo da mão invisível, e é provado que não dá. John Nash veio e provou matematicamente, né, com a sua teoria, baseada na teoria dos jogos, foi reconhecido, entre aspas, com o prêmio Nobel na mesma categoria. No entanto, o que prevalece até hoje é essa livre concorrência, a mão invisível de Adam Smith, né? Então você tem isso na teoria da evolução, né, como surgiu o ser humano, tem isso na teoria socioeconômica. Aí se você for pegar mais uma cosmovisão geral, você vai ter o heliocentrismo. Eu sei que você tá achado de várias coisas, é complicado falar disso tudo, mas a verdade seja dita. O heliocentrismo também, a gente não é terraplanista, trabalhamos com cognição, certo? Mas se você for analisar a fundo a teoria do heliocentrismo, tem diversos erros grotescos, né? Diversas coisas, nem vou adentrar aqui agora, vou deixar tudo no artigo e as referências, coisas para relacionada. Mas a questão é essa. Aqui é um convite nesse vídeo. Entra aí no artigo para você acessar as demais coisas e dê uma atenção um pouco para ir para o trabalho de Rupert Sheldrake. Mais uma vez, aqui na escola, tudo que a gente explica já é o suficiente para você entender tudo. Você não precisa estudar nada além do que a gente já explica aqui. No livro Luz, onde a verdade é a lei, escrito por mestre Bob Navarro, tudo que você precisa entender em qualquer aspecto matemático, conscienciológico, filosófico, político, tudo tem ali, entendeu? Então não precisa ir além. Mas se você precisa de coisas aceitas no sistema, que mostra que, quando eu falo que o heliocentrismo está errado, tem contraponto, né? Tem vários cientistas, sem ser terraplanista nem nada, que já falam diversas coisas. Tem erro de medições grotesco em relação aos posicionamentos das estrelas, diversas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Então, o que eu quero aqui é mostrar uma contrapartida, tá? Você tem o John Nash em contrapartida a Adam Smith na área da socioeconômica. Você tem o biólogo Rupert Sheldrake, PhD, que faz um contraponto, e ele está muito mais próximo da realidade do que Darwin. E Darwin é ensinado na escola como se fosse supra-sumo fato, a ponto de qualquer um que falar disso já é chacotado, e é uma teoria esdrúxula. Não tem nada a ver com realidade, nada a ver. Podem pensar e falar o que quiser. Quanto mais você achar que eu sou doido, tô falando besteira, mais sem noção você é da realidade. E por aí vai, galera. Isso aqui é mais um vídeo de chamada mesmo. Entra aí no link fixado. Preste atenção aqui nas coisas que eu coloquei. Daria para colocar muito mais coisas, tá? Eu só peguei algumas informações rápidas ali no site oficial brasileiro de Rupert Sheldrake. Mas faz o que? Uns 15 anos. Deixa eu ver. Não, 15 eu acho que é muito nesse caso. Desde 2015 mais ou menos que eu estudo esse tema, no caso aqui,
focado na questão do Rupert Sheldrake. Então tem muitos assuntos, tá? Foquem no campo mórfico, estude coisa relacionada a tipo movimento. Entre no artigo que eu fiz sobre os animais, ali eu deixei algumas imagens sobre a movimentação que os pássaros fazem em simbiose. Através do estudo do campo mórfico você vai entender perfeitamente isso, entendeu? Na verdade é egrégora, é toros. A gente explica muito bem conscienciologicamente falando, mas no quesito científico, se vocês quiserem trabalho científico, né, que teve artigo publicado, etc., de um PhD, então o campo mórfico é uma ótima opção, tá? Ali você vai ter explicações sobre diversas coisas que de longe a teoria de Darwin consegue explicar. Então beleza, para fechar, entre no artigo e acompanhe os vídeos que eu deixei legendado, mas principalmente o do Mestre Bob, falando sobre a teoria de Darwin. O que eu deixei sobre os animais vai ajudar muito. Não só veja o vídeo, como também clique no título, que você será redirecionado para o artigo. Aí no artigo eu deixei outras coisas, tá? Porque senão fica sempre muito grande, eu tenho que fazer aqueles artigos gigantes, sendo que já tem em outros lugares. Então é basicamente isso. Não esqueça, tem um podcast que tá lá no artigo, exclusivo. E eu ia trazer para cá, achei melhor não. E portanto decidi gravar esse vídeo chamada, tá? Logo temos mais vídeo aí falando de mais tema, e eu voltarei com esse assunto aqui, posicionar o que for necessário, falar mais sobre o Rupert Sheldrake, a minha experiência, coisas que eu achei interessante e por aí vai. Mas pro momento isso é o bastante. Agradeço aí quem chegou até aqui. Se você for novo no canal, não deixe de se inscrever se gostou, deixe também seu like que ajuda, e comenta aí na área dos comentários para ajudar no engajamento. No mais é isso, agradeço a participação, fiquem com Deus, luz para nós.